Hoje o dia tá muito corrido. Já é a quarta xícara de café que eu tomo, acredita? Estou sentindo meu coração um pouco acelerado agora. Vou ter um novo ataque de pânico, será? Acho que sim, estou com muita falta de ar, ataque cardíaco, dor no peito. E se eu estiver infartando agora? Essa dor no peito é sinal de que eu tô infartando, certeza. Vou agendar uma consulta no cardiologista para fazer exames. Oi pessoal, tudo na paz por aí? Espero que sim. Hoje vamos falar sobre o transtorno do pânico. O transtorno do pânico é um dos transtornos do grupo de transtornos de ansiedade. Ele é marcado pela presença de ataques de pânico. Os ataques de sintomatologia da ansiedade normalmente são súbitos, inesperados, aparentemente vindos do nada, sem indício ou aviso prévio. Além disso, são recorrentes. Para ser configurado transtorno mental, é importante que o indivíduo tenha mais de um ataque de pânico de forma inesperada. O ataque de pânico é um episódio de desconforto e medo intenso que atinge um pico de intensidade em poucos minutos e tem duração curta, limitada, por volta de 10 a 20 minutos. E o transtorno do pânico ele está associado a um prejuízo funcional, a uma perda da qualidade de vida, especialmente quando tem como comorbidade a depressão. O ataque de pânico é vivenciado pela pessoa como algo extremamente assustador, ameaçador, o que gera uma sensação de vulnerabilidade. Aumenta a tendência dessas pessoas a procurar ajuda médica, normalmente cardiologista, por supor que o que sente tem alguma relação com um problema cardíaco. Os sintomas atingem o físico, o emocional, o comportamento e o psicológico da pessoa acometida. Os sintomas físicos mais comuns são dor no peito, hiperventilação, taquicardia, falta de ar, sudorese, tremores, sensação de sufocamento e despersonalização, náusea, diarreia. Indivíduos com pânico têm uma sensibilidade elevada à ansiedade. Eles costumam ficar hipervigilantes às reações aos sintomas da ansiedade. As reações emocionais mais comuns é o medo de morrer, perder o controle, enlouquecer, desespero, ansiedade antecipatória. A pessoa fica com medo de ter novos ataques, vulnerabilidade, insegurança. As reações comportamentais mais comuns são evitar situações onde ocorreram ataques de pânico, evitar fazer atividade física, sair de casa acompanhado ou então ficar muito em casa como uma forma de se proteger, fazer uso de ansiolítico. Sobre as reações psicológicas, é comum que o indivíduo interprete de forma catastrófica, errônea, as sensações corporais da ansiedade. A falta de ar interpretada como sufocamento, dor no peito como um infarto. Então, normalmente elas têm alguns pensamentos como vou morrer, vou infartar, vou enlouquecer. Os ataques de pânico, eles são imprevisíveis. Podem ocorrer várias vezes em um dia ou demorar semanas, meses ou anos para aparecer novamente. É importante salientar que todas as sensações que a pessoa experimenta, apesar de serem desconfortáveis, elas são totalmente inofensivas, não colocam em risco a vida da pessoa. Embora seja muito sofrido, é apenas decorrente do sistema de autodefesa que está desregulado. Realmente é um alarme falso. Agora vamos falar sobre o ciclo do pânico. Eu vou te explicar como o problema ele é mantido. João estava na academia e percebeu o coração acelerado e ele interpretou como um sinal de que poderia ter um novo ataque de pânico, o que gerou medo e ansiedade e o fez ir embora da academia. No dia seguinte, ele foi ao trabalho e percebeu que estava com falta de ar. Interpretou como se fosse sufocar até morrer. O pensamento o deixou bem ansioso e o fez agendar uma consulta para fazer um novo check-up. João é extremamente sensível a qualquer alteração física. Ele fica hipervigilante às reações do seu corpo. Ele percebeu que o coração dele estava mais acelerado, o que o deixou bem preocupado. Mas às vezes em academia é normal, é compreensível que o coração acelere um pouco. Mas ele interpretou de forma catastrófica e errônea. E essa interpretação equivocada provocou ansiedade, intensificou essa emoção. A fim de lidar com o desconforto que ele estava sentindo, resolveu ir embora da academia. Essa ação
provocou um alívio, e o alívio reforçou a ideia de que a sensação da ansiedade é perigosa. Se ele tivesse parado e avaliado e entendido que o coração acelerado não significa que ele esteja em perigo ou que a vida esteja correndo risco, ele teria mudado toda a situação. A TCC se mostra bastante eficaz no tratamento, e as nossas metas são aumentar a tolerância do paciente em relação à ansiedade, aprender a não temê-la, diminuir o foco das reações físicas da ansiedade, alterar pensamentos catastróficos, exagerados, substituir esses pensamentos negativos por pensamentos mais realistas, funcionais, condizentes com a realidade. Além disso, estimulamos o enfrentamento, a exposição às situações que evita em razão da ansiedade. A terapia é dividida em 3 fases: a fase inicial, intermediária e a fase final. Na fase inicial acontece a avaliação e o diagnóstico. Após esse momento, explicamos tudo que o paciente precisa saber sobre o transtorno do pânico e sobre o tratamento. Falamos sobre as sintomatologias, as causas, os gatilhos situacionais, o ciclo de manutenção do pânico. Apresentamos também o plano de tratamento, mostramos como iremos ajudá-lo. Além disso, esclarecemos que, embora a pessoa tenha pensamentos de que vai morrer, isso não significa que ela vai morrer. Ninguém nunca morreu de ansiedade. Também apresentamos algumas técnicas de relaxamento a fim de diminuir o desconforto físico. Na fase intermediária, visamos romper o ciclo do pânico. Para isso, usamos algumas estratégias, dentre elas a reestruturação cognitiva ou descatastrofização dos pensamentos. O paciente aprende a corrigir os pensamentos negativos que tem sobre as reações físicas da ansiedade. A habilidade de mudança de pensamentos é extremamente útil. Afinal, é o pensamento que exacerba a ansiedade. Utilizamos também como estratégia a exposição interoceptiva. Claro, se o paciente estiver pronto ou se não tiver alguma limitação física. Induzimos através de alguns exercícios, como a hiperventilação, os sintomas da ansiedade. É através disso que os sintomas eles são normalizados e desassociados a algo perigoso. Outra estratégia importante é a exposição gradual às situações que evita, com receio de ocorrer novos ataques de pânico. A evitação é um comportamento de segurança, é uma resposta de enfrentamento que o indivíduo utiliza por passar uma falsa sensação de proteção contra o perigo que ele imagina ter com o enfrentamento. E em terapia elaboramos uma lista hierárquica com todas as situações que geram medo e praticamos a exposição, partindo de situações que geram menos ansiedade para situações que geram mais ansiedade. Na fase final acontece a prevenção de recaída. Preparamos o indivíduo para a alta, informamos que se novos episódios ocorrerem após a alta, é importante que ele lembre de todas as ferramentas, de todos os recursos que ele aprendeu em terapia. 40 a 90% dos pacientes tratados com terapia cognitivo-comportamental não apresentavam ataques de pânico ao final do tratamento. E os resultados, os ganhos, eles se mostram expressivos após o término do tratamento em relação ao uso de medicamentos. Se fez sentido o conteúdo de hoje, deixe um comentário para eu saber. Não esquece de curtir e compartilhar o conteúdo para quem precisa. Até o próximo vídeo. Um beijo!